Sacará. Se alguma vez vier a ser santa, certamente serei uma santa da escuridão, para acender a luz daqueles que se encontram na escuridão da terra. O fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. E o fruto do serviço é a paz. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Ao chegar no mundo espiritual, percebi que não preciso pertencer a uma ordem para ajudar. Basta ajudar. E para abraçar os meus pobres, eu só preciso ser eu mesma e continuar a missão que Deus me confiou. Estas vestes servem apenas para identificar-me, nada mais. Eu pensei que quando eu chegasse aqui, eu fosse encontrar Jesus, como a maioria das pessoas me falava. Mas aquele das fotos, de cabelos compridos, de olhos azuis, esse eu jamais encontrei. Encontrei aqueles com quem lidei a minha vida inteira. Aqueles que abracei, que disse ao menos uma palavra de conforto na hora da morte. Muitos deles vieram ao meu encontro. Lembro-me de um homem que eu abraçava porque eu não podia fazer mais nada por ele. Esboçou um sorriso naquele rosto magro e quase sem vida e começou a cantar. Me mostrou o pôr do sol, dizendo: "Veja como é lindo, madre." E eu olhei para o céu de Calcutá. Quando olhei de volta para ele, já havia morrido em meus braços. Nunca mais contemplei um entardecer tão bonito em toda a minha vida. Ele foi uma das pessoas que encontrei, de braços abertos e sorriso nos lábios, logo que me vi fora do corpo. E o meu coração, antes endurecido por causa de tanto sofrimento que compartilhara na terra, deu lugar a uma emoção inexplicável. E o meu coração voltou a sorrir. Mas chorei. Chorei como não mais me lembrava diante do sorriso daquelas pessoas. Eu simplesmente não pude me conter e corri para abraçá-los. Jesus, eu não o vi fisicamente, mas o senti em cada pobre, abandonado e desnudo que encontrei. Ele está presente nos miseráveis que encontramos todos os dias.
em todas as partes. Jesus é a essência do verdadeiro amor. Quando eu tive coragem para sair às ruas, pelas ruas de Calcutá, percebi que o meu trabalho não estava sendo útil bastante para chegar aos mais necessitados. Percebi que eu precisava fazer muito mais e que a minha missão ia muito além do que eu imaginava. Eu vi um mundo enfermo por falta de amor. Os vi na sua pobreza, na sua insignificância e mesmo no meio daquela multidão. Parecia que só eu os via. O dia da inspiração aconteceu em 10 de setembro de 1946. Eu estava indo de Calcutá para Darjeeling numa viagem de trem. Estava indo fazer um retiro espiritual e também para me curar de uma tuberculose. Se é difícil andar de trem em São Paulo, na Índia é terrível. Tudo range. O cheiro forte de sujeira, por causa do amontoamento de homens, de animais, cestos espalhados, galinhas cacarejando. É impossível dormir. Mas foi naquele trem, aos 36 anos de idade, que eu senti no meu interior um chamado dentro de um chamado, para deixar tudo e seguir a Jesus junto dos mais pobres dos pobres. Foi quando eu compreendi o que Deus desejava de mim. Mas como fazer isso? Como fazer isso se eu estava presa a um hábito, a uma instituição? Por diversas vezes eu me senti tentada a rasgar o hábito de religiosa e sair pelo mundo como uma mulher do povo, uma filha da miséria e companheira da pobreza. Como sair daquela prisão? Lamentei estar inserida num contexto de aparências. Mas eu precisava fazer diferente. Eu precisava ser obediente. Obediente. E por obediência eu esperei 2 longos anos, enviando cartas e mais cartas, implorando, até finalmente receber autorização para fundar as Missionárias da Caridade. Então chega o momento de deixar o conforto e a segurança do convento de Loreto e mergulhar num futuro imprevisível nas favelas. Mas no meu coração, eu sabia que quando eu começasse a agir, o caminho iria ser iluminado aos poucos, até eu realizar minha verdadeira missão aqui na Terra. Só então eu fui para as ruas, olhar pelos pobres, pelos moribundos, lhes dar ao menos um pouco de conforto, nem que fosse por um único momento. Ou o último momento. Quantos idosos, doentes, estirados nas ruas, meu Deus! Eu não podia imaginar o tamanho da miséria e sofrimento que havia além das portas do convento. Senti no meu coração renovar o meu chamado. Senti que ao tocar os corpos dos feridos, eu estava tocando o corpo vivo de Cristo. Naquele momento, eu estava no lugar certo, no meio dos estropiados, dos prisioneiros infectados pelo HIV,
no meio dos pobres mais pobres, dos miseráveis que choram na escuridão. Quando eu saí de Loreto, eu levei comigo apenas 5 rúpias. Eu doei 4 aos pobres. E a última rúpia eu doei a um sacerdote que arrecadava donativos para uma boa causa. Ao entardecer, aquele mesmo sacerdote veio a mim com um envelope nas mãos. Disse-me que um senhor desconhecido soubera dos meus projetos e que gostaria de me ajudar. Sabe o envelope do qual eu te falei? Haviam 50 rúpias. Naquele momento eu compreendi que Deus começava a abençoar a nossa obra e que nunca mais nos abandonaria. Por isso, meus queridos, minhas queridas, precisamos encontrar santidade no trabalho que Deus nos confiou, porque é um dom especial. Talvez eu só saiba descascar batatas, mas eu tenho que fazer isso da melhor maneira possível, porque não se trata do quanto se faça, mas do amor, do imenso amor que se põe no que é feito. Qualquer ação, por menor que seja, se torna infinita. Because God is infinite. Porque Deus é infinito e não há medidas para Ele. No trabalho com as missionárias da caridade, sempre nos preocupamos em fazer tudo com amor. Porque não precisávamos de números, mas de pessoas. Pessoas comprometidas com os mais necessitados, para transformar o amor em ações e ajudar a aliviar o sofrimento dos pobres. A meta da nossa congregação sempre foi saciar a sede de Deus das pessoas. Mas muitas vezes fomos julgadas, caluniadas. Quantas e quantas vezes caluniadas. Ah, meu Deus, se eu pudesse, eu acabaria com o sofrimento de todo o mundo. Mas muitas vezes, tudo o que tinha para ajudar eram palavras de amor, de conforto. Seria lindo ver os dirigentes do mundo exporem suas vidas, deixarem suas mansões, seus templos cobertos de ouro, seus ternos engomados, e darem abrigo aos leprosos, aos desvalidos, e a chorarem com os que choram no desespero. Cada um fazendo a sua parte, cumprindo o seu dever como cristãos. O dever, meus queridos, é algo muito pessoal. É a necessidade que se tem de se colocar em ação. Não a necessidade de insistir para que os outros façam qualquer coisa. Mas infelizmente, o que vemos são religiosos cheios de fanatismo, requerendo seu direito a um lugar ao céu, reclamando a cidadania universal e divulgando o fim do mundo. O fim do mundo, meus queridos, é não enxergar a fome e a sede dos desamparados. Não enxergar
fome e a sede dos desamparados. Pouquíssimos se preocupam com os convidados de Jesus. Pouquíssimos interagem com as necessidades humanas, com a fome e sede de Deus e de justiça. Às vezes eu fico a pensar, e se usassem o ouro dos templos pelo mundo afora na saúde e na educação da população? Quantas pessoas teriam um futuro diferente? E se ao menos pequena parte dos dízimos arrecadados fossem doados aos mais necessitados? Quantas pessoas deixariam de passar fome, frio e de viverem jogadas nas ruas, no abandono? Quantas pessoas deixariam de morrer jogadas nas ruas? E se as nossas autoridades políticas cumprissem verdadeiramente suas promessas de campanha e trabalhassem em prol do povo, dos menores da sociedade, se não houvesse tanta corrupção, tanto egoísmo, tudo seria diferente, não é mesmo, meus queridos? Mas eu também sei que se eu quero ver alguma mudança no mundo, essa mudança precisa começar por mim e não pelo outro. Precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo, meus queridos. Precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo. Por isso, não podemos deixar que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor, mais feliz, mais amada. Certo dia, eu recebi a visita de algumas autoridades políticas e religiosas que me disseram: Teresa, você não tem que dar o peixe, tem que ensiná-los a pescar. Ensinar. Os meus pobres estavam tão fracos de fome que não teriam forças nem para levantar uma vara de pesca. Então eu deixei essa tarefa para essas autoridades, enquanto as minhas irmãs e eu lhes demos o pão. Saciaram a sua fome, mas nunca aprenderam a pescar. Com isso eu aprendi uma lição preciosa. Não adianta ficar esperando os recursos financeiros. Eu preciso pegar o que tenho, juntar com meu amor silencioso e transformar as vidas que Deus enviar para mim. A caridade não está somente nas grandes obras. As pequenas já fazem a diferença. O mais importante é fazer com amor. Podemos começar com quem está ao nosso lado, os nossos familiares, os nossos amigos, até chegar aos desconhecidos. São nas pequenas atitudes, nas gentilezas do dia a dia,
na compreensão do problema humano, que transformaremos o mundo. Todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do nosso coração. Mas não posso transformar o mundo somente com palavras, mas com ações. Somente com ações posso tocar e contagiar quem está à minha volta. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Todos nós temos o que oferecer, ainda que seja as nossas preces, as nossas orações. Não é preciso ir muito longe, nem à Índia, nem à África para ajudar. Comece aqui mesmo a distribuir as migalhas do seu amor ao redor de si. Às vezes, pensamos que o que fazemos não é senão uma gota de água no oceano. Mas lembrem-se, o oceano seria menor se lhe faltasse uma única gota. Precisamos ir à procura das pessoas, porque elas podem ter fome de pão, mas também podem ter fome de amizade, de um olhar, de um toque, de um ombro amigo, de um colo, de um abraço. De apenas serem ouvidas por 1 minuto ou 2. Quantas pessoas deixaram de tirar suas próprias vidas pelo simples fato de alguém tê-los ouvido? Vamos ouvir mais. Vamos ouvir mais os nossos irmãos. Vamos ouvir os nossos jovens, os nossos idosos, as nossas crianças. Porque as pessoas, elas podem ter fome de apenas isso. Sorria! Sorria, meus queridos! A paz no mundo começa com um sorriso. Sorria pela sua paz. Sorria pela paz dos seus semelhantes. Afinal de contas, o bem que fazemos aos outros é bom, principalmente para nós. Nós somos os maiores beneficiados. Por falar em bem, lembrei-me agora dos meus leprosos, tão sofridos, rechaçados em suas casas, seus filhos arrancados, jogados em orfanatos, e os meus queridos leprosos, jogados em valas, em buracos, para viverem à margem da sociedade, longe de tudo e de todos. Aos poucos vão apodrecendo, vão perdendo seus dedos, mãos, pés, pernas, braços, e o seu rosto. Tão bonitos, tão perfeitos. Aos poucos vão ficando desfigurados, vão ficando transformados. Muitos deles ficam tão esburacados que ficam
ficam irreconhecíveis. É muito triste o fim da vida de um leproso, meus queridos. É muito triste. Mas a lepra não é a pior de todas as doenças. Conhecida hoje como hanseníase, graças a Deus, tem tratamento, tem cura, e as pessoas podem viver normalmente no meio da sociedade. A pior de todas as doenças não é a AIDS, que matou tantas pessoas no decorrer dos anos. Mas graças a Deus e ao conhecimento científico, também tem tratamento. Apesar de não haver cura ainda, tem tratamento e as pessoas podem viver durante muitos anos. A pior de todas as doenças não é o câncer, que leva tantas pessoas todos os dias. Cada um de nós conhece alguém que está na luta para vencer o câncer. Mas se for detectado a tempo, existe tratamento e a pessoa pode viver muitos anos. A pior de todas as doenças não é o Covid-19, conhecido como coronavírus, que está matando tantas pessoas pelo mundo inteiro. Está levando famílias, deixando filhos sem pai, sem mãe. Mas essa ainda não é a pior, meus amigos. A pior doença da face da terra. Nenhum cientista foi capaz de descobrir um medicamento que curasse e possivelmente nunca descubra. Essa doença terrível se chama indiferença. A indiferença, meus amados, não tem remédio físico que cure. De ser exterminada da face da terra através do amor. Somente através do amor. Vamos amar. Vamos cuidar mais uns dos outros. Vamos cuidar dos nossos familiares. Aquele pai, aquela mãe, que o adolescente não aguenta mais. Porque diz que são pais mandões, que não sabem de nada. Vamos amar pai, mãe, aquele adolescente, aquele jovem teimoso, dependente químico. Vamos amar. Vamos dar mais atenção a esses jovens. Os seus corações estão gritando de necessidade de amor. Não vamos deixar os nossos jovens tirar suas próprias vidas por falta de amor. Vamos amar os nossos idosos. Os nossos idosos que são a luz na nossa vida, que tanto nos ensinaram, que tanto cuidou de nós. Vamos cuidar dos nossos irmãos de rua,
vamos cuidar de todas as pessoas que se encontram na face da terra. Não podemos mais ser indiferentes, meus amados. Este é o momento. Tudo isso que está acontecendo no mundo é para que nós nos amemos uns aos outros como Jesus nos amou. Aproveitem este momento. Cuidem-se. Olhem-se mais. Cuidem-se uns dos outros. Amem com amor puro e incondicional, como é o amor de Deus por cada um de nós. Deus não pede nada em troca. Ele apenas nos ama. Ame também, sem esperar um céu, um paraíso, em morar uma boa colônia, sem esperar um obrigado que seja, sem esperar um presente do Dia das Mães, sem esperar um presente do dia de Natal, sem esperar nada em troca. Apenas ame. Ame incondicionalmente, como é o amor puro que sinto pelos meus queridos leprosos. Como os amo, meus queridos leprosos. Como os amo. Como os amo. Em verdade, vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E todas as vezes que deixastes de fazer, será a mim a tua ausência. O Senhor, por exemplo, não daria banho em um leproso nem por $1 milhão. Eu também não. Só por amor. Somente por amor se pode dar banho num leproso. Somente por amor dei banho em muitos leprosos e continuo a banhá-los até hoje. Somente por amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor nem caridade, de nada valeria. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e falasse todas as línguas e tivesse tanta fé a ponto de transportar montes, mas se eu não tivesse amor, nem caridade, de nada adiantaria. Ainda que eu doasse os meus bens aos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado vivo, mas se eu não tivesse amor, nem caridade, nada disso me adiantaria. O amor supera as barreiras do nacionalismo, os limites da pátria, da religião. O amor não se vangloria, não busca seus próprios interesses, não é invejoso, não é egocêntrico. O amor é ético. Alguns, pelo mundo afora, costumam dizer que eu estou entre anjos. O meu lugar é onde escuto gemidos, vejo dor.
Quero estar sempre ao lado daqueles a quem eu aprendi a conviver. Nunca convivi com santos ou anjos. Estarei sempre ao lado daqueles que se encontram na escuridão. Aqueles a quem eu possa ajudar. Se sou santa, sou a santa das trevas. Me ponho junto ao pranto, à dor, nas regiões mais escuras e frias, onde a luz do sol e o calor humano ainda não chegou. Cumprindo o meu dever, de forma que o amor se transforma em dor. O amor cala o clamor dos direitos, até que a terra seja renovada. Agora, eu tenho a oportunidade de continuar o meu trabalho no silêncio e na oração. Eu sou apenas um lápis nas mãos de Deus. Mas é Ele quem escreve. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Fazei com que eu procure mais, Senhor Jesus, consolar do que ser consolada, mais compreender do que ser compreendida, e mais amar do que ser amada. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Se algum dia alguém me perguntasse: Teresa, você faria tudo de novo? Ou voltaria atrás? Eu faria tudo de novo. Porque a casa dos mais pobres dos pobres é a minha casa. A saúde e a segurança deles é a minha. Estarei sempre ao lado daqueles a quem as pessoas já não querem se aproximar, com medo de se contaminarem com os micróbios, com os vermes. Eu estarei sempre ao lado de todos aqueles que já não vão ao templo rezar, porque não têm o que vestir. Daqueles que já não comem, porque não têm o que comer, ou que por alguma doença não conseguem mais comer. Eu estarei sempre e sempre ao lado de todos aqueles que se deixam cair nas ruas, conscientes que vão morrer sem serem notados. Estarei ao lado de todos aqueles que já não choram porque se esgotaram as lágrimas. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe, guarde e proteja cada um de vocês. Que Deus te abençoe, te proteja. Quando você se olhar diante de um espelho, olhe e veja o seu semelhante. Porque você sou eu e eu sou você.